Imagina que o Brasil tem um ministro do meio ambiente, que, em tese, o seu trabalho é proteger o meio ambiente, a fauna e a flora brasileira. E que no período dessa pandemia aconselhou ao presidente Bolsonaro que aproveitasse a pandemia da Covid-19 para abrir a porteira e passar a boiada. Traduzindo em uma linguagem bem literal, era o seguinte: desmata tudo, aprova todo tipo de lei e vamos ajudar os nossos amigos madeireiros e os mineradores aí que quiserem explorar, inclusive, mineração de pedras e metais preciosos em terras indígenas. Eis que no caminho do ministro Ricardo Salles estava o chefe da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, que trabalha lá há muitos anos e que desenvolveu, inclusive, métodos e novas técnicas para poder rastrear madeiras desmatadas de área de preservação. Adivinha o que aconteceu? O cara fez uma operação, apreendeu o maior número de madeira ilegal já conseguida na história desse país, mais de 444 contêineres com madeira ilegal, ultrapassando o valor de 100 milhões de reais. E adivinha o que aconteceu com ele? Bora pro vídeo que você vai saber. Pois bem, meus amigos, se vocês ainda lembram daquela pífia reunião ministerial, onde o boca porca do presidente da República, além de ter ameaçado, na época, o ministro frouxo Sérgio Moro, o ministro do Meio Ambiente, também o Ricardo Salles, falou que era para aproveitar que os jornais só falavam de coronavírus e aproveitar isso para passar boiada, né? Aprovar leis que não poderiam ser aprovadas, que em tese seriam contraditórias com o papel dele. Se você coloca o ministro no meio ambiente, você espera que o trabalho dele seja preservar o meio ambiente, algo que não estava e nem está acontecendo. Tanto que a gente já viu que vários líderes, inclusive do IBAMA, foram demitidos, vários indivíduos que trabalhavam em forças policiais também lá na selva amazônica foram também demitidos, porque basicamente fizeram operações e prenderam madeireiros que estavam extraindo madeira de forma ilegal, inclusive em alguns casos de áreas de reserva. Agora vem um caso, eu acho que o mais escandaloso de todos, que é o caso do agora ex-chefe da Polícia Federal no Amazonas, o Alexandre Saraiva. O que aconteceu? O Alexandre Saraiva percebeu que após prender aí esses cerca de 444 contêineres com madeira ilegal lá na região amazônica, o ministro do Meio Ambiente fez de tudo para tentar liberar essa carga e ficou do lado dos madeireiros. Ele não se conformou com isso, achou muito estranho e começou a investigar o que estava acontecendo. E segundo ele, tudo leva a crer que o ministro, assim como um senador, que eu vou dizer para vocês o nome já também, estaria agindo para poder ajudar os madeireiros, agindo inclusive contra a lei e contra o meio ambiente. E detalhe, o Alexandre Saraiva tem um trabalho tão firme na região amazônica que, inclusive, em 2019, o nome dele chegou a ser cogitado por um grupo de madeireiros lá como um homem a ser abatido. Inclusive falaram que ou matava ele ou tiravam ele daquele cargo ou todo mundo iria quebrar, porque ele estava impedindo aí o avanço do desmatamento e da exportação de madeira ilegal. Aí adivinha o que aconteceu? Agora, há poucos dias atrás, ele percebendo que o ministro Ricardo Salles estava agindo contra a lei favorável aos madeireiros, ele apresentou a notícia-crime contra o ministro Ricardo Salles e contra o senador por Roraima, do PROS de Roraima, Teomário Mota, dizendo que eles estariam possivelmente agindo aí em parceria com os madeireiros que estavam fazendo esse desmate aí. Ele, inclusive, deu uma entrevista essa semana que eu assisti na Globo News, muito dura, falando que era um absurdo, que era uma vergonha, que ele nunca tinha visto aquilo. O ministro do Meio Ambiente agindo contra o combate ao desmatamento, ficando favorável, inclusive, a grileiros de terra, a madeireiros que agiam, inclusive, de forma ilegal. E adivinha o que aconteceu com o Alexandre Saraiva? Foi trocado pelo novo diretor da Polícia Federal, o Paulo Maiorino. Ou seja, meus amigos, quer que desenhe ainda o que está acontecendo no Brasil? Acaba a Operação Lava Jato porque está chegando perto dos filhos do presidente Bolsonaro. Acaba a CPMI das fake news como ele quer acabar porque se descobriu que quem lidera o esquema do gabinete do ódio são os filhos do presidente Bolsonaro. Recorre em todo lugar aqui para poder impedir que as investigações contra o Flávio Bolsonaro pelos esquemas de rachadinha acabem o mais rápido possível, porque senão chegarão no presidente Bolsonaro, como já está inclusive denunciado pelo próprio Ministério Público, que a ramificação veio do presidente Bolsonaro, passa por todas as suas ex-mulheres e a atual, que ele, criminoso, utilizava como laranja e inclusive ensinou as falcatruas para todos os seus filhos, inclusive o mais novo,
que já entrou nas maracutaias também. Vocês que são zumbis bolsonaristas vão dizer o que aqui agora? Que tá certo realmente afastar o ex-chefe da Polícia Federal no Amazonas, que inclusive desenvolveu novos métodos e novas técnicas para poder rastrear madeira, por exemplo, retirada de área de preservação, porque o ministro bandido, o presidente genocida e essa coja de ladrões acha que você tem de desmatar a selva amazônica e fica por isso mesmo. O cara que estava arriscando a própria vida, como a gente viu ali em grupos. Um dos investigados falou, chama fulano, chama ciclano, não, chama o Júlio. Não, esse é o homem a ser abatido. Ah, esse cara vai quebrar a gente. É uma vergonha que a gente, nesse momento que está vivendo aqui no Brasil, a gente acha tudo isso normal. O hospital não tem remédio, é normal, a culpa é do governador. A gente não tem vacina, é normal, a culpa é do prefeito. A gente tem um alto índice de desmatamento, apesar de ter diminuído um pouco esse ano, mas desde que Bolsonaro tomou posse como presidente do nosso país, o que a gente tem visto é um desmate sem noção no nosso país, um desmate histórico, por exemplo. E aí, quando a polícia age para poder impedir que esse desmate continue acontecendo, tira esse cara que ele está atrapalhando os nossos interesses. Vocês querem que desenhe realmente o que está acontecendo aqui? Não está ficando muito claro, não? Um presidente ladrão, que é chefe de organização criminosa junto com os filhos, que ele chama de família, eu chamo de uma Orcrim, porque é assim que para mim é a família Bolsonaro. Colocou lá para ser cúmplice dele uma gangue formada por ministros ladrões, Ricardo Salles condenado por improbidade administrativa, Onyx Lorenzoni que passou vergonha essa semana na CNN, inclusive ladrão e vacilão também, inclusive tatuou no braço, né? Conhecereis a verdade vos libertará, para lembrar do erro terrível que ele cometeu em fazer caixa 2 de mais de 100 mil reais. É o governo contra a corrupção que é formado por ladrões. É uma vergonha. Se a gente for contar isso em um filme um dia, se a gente for transformar isso em série um dia, alô Padilha, você que é o cara aí do mecanismo, né, que botou o Lula, inclusive, em cenas que nem aconteceram com o Lula na série do mecanismo, e aí? Vai sair quando aí a série do ladrão e vacilão? O clã Bolsonaro não é uma família, é uma milícia. Já tem até o nome da série, vai sair quando? O que está acontecendo no Brasil hoje é exatamente o que aparece lá no filme Tropa de Elite, só que a nível nacional, não é só no Rio de Janeiro, é a nível nacional. Eu deixo aqui a minha solidariedade ao delegado Alexandre Saraiva, que eu não conheço, mas se está agindo combatendo o desmatamento, se está preservando a nossa fauna e flora, tá certo. E a gente já viu, inclusive, que o próprio governo norte-americano está pressionando o Brasil para que se troque esse vagabundo chamado Ricardo Salles. É o governo que, pelo amor de Deus, todo dia que a gente vem aqui gravar vídeo, é um absurdo atrás do outro. Eles não respeitam a lei, não respeitam o povo, não respeitam a fauna, não respeitam a flora. O Bolsonaro, inclusive, tá para ser denunciado também pelo genocídio dos povos indígenas. E não tem o que fazer, é denunciar. É denunciar. Eu quero saber se o STF não vai fazer nada. E o próprio Ministério Público, ambos foram provocados pelo Alexandre Saraiva. Ele diz que existe uma relação, no mínimo ali, estranha entre o ministro do Meio Ambiente, o deputado Telmário e os madeireiros lá nessa região que foi presa 444 containers de madeira ilegal. O valor da carga ultrapassa o valor dos 200 milhões de reais, segundo algumas análises, e segundo outras análises ultrapassaria o valor de 100 milhões de reais. Vocês entenderam o nível do que está acontecendo? Por que tem tanto interesse nisso? Compartilha para seus amigos aí que dizia que a mamata ia acabar, tem de tirar o PT, tem de tirar a esquerda, que é para acabar com a mamata. Compartilha para eles aí, para eles entenderem o que é que está acontecendo com o país que eles moram e que nós moramos também, tá bom? Compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, deixa like e, como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.